Capítulo 22. Coisas boas acontecem. Há alguns anos atrás, tive a oportunidade de ter comunhão com um pregador da Palavra da Fé, que pastoreia uma igreja em Bergen-Noai. Ele compartilhou um testemunho de um dos membros de sua igreja comigo. Esse membro da igreja em particular era um homem de negócios, que tinha desenvolvido o hábito de ver pornografia em seu quarto de hotel durante suas muitas e frequentes viagens de negócio. Ele tentou o melhor que podia para frear o hábito, empregando todo tipo de disciplina espiritual, mas não conseguia parar. Ele estava sendo consumido pela vergonha e condenação. Cada vez que ele tinha de deixar sua família para alguma viagem de negócios, seu coração ficava cheio de temor, porque ele sabia que não conseguiria superar a tentação, não importa o quão disciplinado tentasse ser. Então, em uma de suas viagens de negócio, que eu trouxe a Singapura, ele visitou a nossa igreja e adquiriu alguns dos meus sermões em áudio sobre a graça de Deus. Depois de ouvir as mensagens por cerca de 3 semanas, ele se viu completamente liberto daquele hábito impuro. Aleluia! Hoje, quando esse precioso irmão viaja, ele não depende de sua própria força de vontade para superar a tentação de ceder à pornografia em seu quarto de hotel. Ele descansa completamente na revelação de que é tão justo quanto Jesus, pela graça de Deus. E quanto mais ele se conscientiza de que é justo, mais a tentação para pecar secretamente em seu quarto de hotel se dissipa. Acorde para a justiça e não peque. É a graça de Deus que nos dá a verdadeira vitória. Esse é o poder do Evangelho, é o poder de Deus para a sua santidade. Você pode recorrer aos seus esforços próprios e à força de vontade para tudo o que quiser, mas isso só o levará para mais longe. Meu amigo, coloque sua dependência completamente na graça de Deus. Ela é o único poder que pode libertá-lo de todos os cativeiros. Ouvi outro empolgante testemunho quando estive em Norway para uma conferência na igreja do meu querido amigo pastor Age Aleskaja. O pastor Age compartilhou comigo sobre um milagre que tinha acontecido com uma pessoa de outra igreja de Norway. Ela foi completamente curada da surdez em um ouvido após ouvir as gravações de mensagens que eu tinha pregado na conferência. Enquanto estava ouvindo uma das minhas mensagens, seu ouvido abriu com um estalo e essa pessoa foi curada. Não houve mãos impostas sobre ela. Ninguém orou por ela. Ela foi curada por ouvir o Evangelho de Cristo sendo pregado. Toda a glória a Jesus. Esse é o poder do Evangelho, meu amigo. Quanto mais ouvirmos a boa nova, mais milagres e transformações veremos. Quando as pessoas ouvem a boa nova de que todos os seus pecados foram perdoados por causa da cruz de Jesus, algo sobrenatural acontece. Foi o que aconteceu no livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo pregou sobre o perdão, milagres de cura ocorreram enquanto o povo ouvia. O homem que era coxo desde o ventre de sua mãe caminhou pela primeira vez em sua vida. O povo na igreja está procurando por grande poder, mas onde ele é encontrado? O livro de Atos declara que onde há grande graça, há grande poder. A revolução do Evangelho está se espalhando por todo o mundo. Anote minhas palavras. Se mais e mais pessoas ouvirem o verdadeiro Evangelho, que não é contaminado pelos esforços do homem, cada vez mais se ouvirá desses milagres e transformações sobrenaturais na igreja. Agrada a Deus curar.
resgatar, prosperar e libertar aqueles que simplesmente creem no Evangelho através da loucura da pregação. Então, na medida em que sua palavra é liberada, se você crê que está perdoado e justificado, será pleno. Exatamente agora, enquanto você está lendo esse livro, que é totalmente sobre Jesus, você está sendo curado, está se tornando próspero e sendo abençoado. Boas coisas acontecem para aqueles que acreditam que Deus os ama. Mas, Pastor Prince, o que o perdão tem a ver com cura? Leamos o que a palavra de Deus diz em Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos 103, 1-5. Observe o modo como o Espírito Santo ordenou. Seus benefícios, o perdão de suas iniquidades, vem antes da cura de suas enfermidades. Em outras palavras, ao saber que foi perdoado de todos os seus pecados passados, presentes e futuros, a cura de todas as suas enfermidades se segue. Há muitos crentes que estão sofrendo com doenças e enfermidades por causa da culpa. Não importa se há uma base real ou não para a culpa e a condenação, elas ainda são destrutivas. É por isso que o Evangelho é tão poderoso. Essa é a boa nova da graça e do perdão de Deus que liberta o crente de cada sensação de sujeira ou condenação e dá a ele o poder de se libertar do círculo vicioso da condenação e do pecado. A culpa e a condenação perpetuam o círculo do pecado, enquanto a graça de Jesus, o seu sangue e a sua justiça libertam e oferecem liberdade do pecado. Jesus disse à mulher flagrada em adultério: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O poder para subjugar o pecado está na dádiva da não condenação. Meu amigo, Deus o perdoou de todas as suas iniquidades. Jamais se esqueça desse benefício, bem como dos demais benefícios que a obra consumada de Jesus comprou para você. Bendiga ao Senhor por todos os seus benefícios e bênçãos para você todos os dias. Certa vez, quando eu estava me preparando para pregar, o Senhor compartilhou isto comigo. Coisas boas acontecem a pessoas que creem que Deus as ama. Eu usei isso como título para o meu sermão. É provavelmente um dos mais longos sermões que já recebi dele. Mas ele é muito poderoso. As coisas boas que lhe acontecem não dependem de quem você é, quais qualificações acadêmicas você tem ou qual é a sua profissão. As boas coisas simplesmente acontecem para você quando crê que Deus o ama. Ele o ama o tempo todo. Mesmo quando você falha, ele o ama. Seu amor não é como o nosso amor. O nosso amor é condicional, mas o amor dele não é condizente com o nosso comportamento. Ele é condizente inteiramente com a sua graça e com a obra do seu Filho, Jesus Cristo. Coisas boas acontecem a você quando crer que Deus o ama. Você sabe como Paulo orou pela igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais espirituais da época de Paulo, e ele orou para que eles pudessem ser capazes de compreender qual a largura,
o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo. Você consegue ver a figura da cruz de Jesus aqui? A largura, o comprimento, a profundidade e a altura apontam para 4 extremidades da cruz. Observe a ênfase de Paulo no amor de Cristo. Em outras palavras, não é o nosso amor por Cristo. Paulo estava orando para que eles tivessem uma revelação do amor de Jesus por eles e não do amor deles por Jesus. Agora observe de perto o resultado de saberem do seu amor por eles. Eles ficaram cheios de toda a plenitude de Deus. Eu ouvi muitos sermões dizendo que se você fizer isso ou aquilo, será cheio da plenitude de Deus. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Ela diz que quando conhecer o amor de Cristo, você será cheio da plenitude de Deus. Paulo não para por aí. Ele prossegue dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus se torna grande em sua vida quando você conhece o seu amor. Ele dará a você não apenas excessivamente, não apenas abundantemente, mas excessiva e abundantemente acima de tudo que você peça ou pense. Então, quando você conhece o seu amor por você, você pode pedir grande e pensar grande, e Deus ainda excederá isso que você pediu ou pensou. Mesmo assim, há pessoas hoje que continuam a vangloriar-se de seu amor por Deus, acreditando que Ele as abençoará de acordo com as suas obras. Isso está errado. Uma revelação renovada do amor de Deus. Em minha própria vida, houve algumas coisas para as quais eu vinha crendo em Deus para realizar. Mas durante anos, nada aconteceu, até que percebi o quanto Deus me ama. Quando percebi o quanto Ele me ama, foi como se de repente uma comporta de suas bênçãos se abrisse totalmente e todo tipo de coisas começaram a acontecer para mim, em mim e ao meu redor. Coisas boas acontecem para aqueles que sabem que Deus os ama. Lembro-me de um incidente em que Deus revelou seu amor a mim muito claramente. Minha filha Jéssica tinha cerca de 2 anos de idade e estava sofrendo com um ataque viral. O Andy e eu a levamos a vários médicos. Eles colocaram todo tipo de agulhas nela para os testes de sangue, mas não encontraram nenhuma razão ou remédio para a doença dela. Meu coração doía ao ouvir minha filha Jéssica chorando dia e noite. Tentei tudo o que sabia. Eu estava perdido e de mãos atadas. Ficava confessando a palavra de Deus, gritava, levantava as mãos. Nada dava resultado. Durante dias, minha pequena princesa apenas ficava chorando de dor. Quando finalmente não consegui mais me segurar, fui ao Senhor e comecei a prantear em sua presença. Com o som do choro do meu bebê ainda audível, embora eu tivesse me trancado em meu escritório, orei chorando: Senhor, Tu tens de falar comigo, o que está acontecendo? Tenho tentado fazer tudo o que sei. O Senhor então me levou a Gênesis 22, na passagem em que Deus diz a Abraão para oferecer seu filho Isaque como holocausto para ele. Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Embora Abraão tivesse 2 filhos, Isaque e Ismael, Deus reconheceu somente a Isaque, que tinha nascido do Espírito, uma figura do resultado da graça. Ele não reconheceu a Ismael, que foi nascido da carne, uma figura do resultado do esforço próprio.
De qualquer modo, enquanto eu lia o que Deus dissera a Abraão sobre Isaque ser seu filho e seu único filho, pensei comigo, Deus estava realmente forçando a barra aqui. Deve ter sido muito difícil para Abraão sacrificar seu filho, e Deus ainda tinha de jogar na cara dele, enfatizando que Isaque era seu único filho, a quem ele amava. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então cheguei à parte em que Abraão estava prestes a matar seu filho, mas Deus o interrompeu. Abraão olha então para trás e encontra um carneiro preso em arbustos pelos chifres. Deus tinha providenciado um carneiro para o sacrifício. Enquanto eles subiam por um lado da montanha, o carneiro subia pelo outro lado. Meu amigo, quando você não via a provisão vindo em sua direção, não se preocupe. Toda vez que você se move na direção do propósito de Deus, Ele providenciará sua provisão está a caminho, vindo do outro lado da montanha. Então Deus impediu a Abraão de enterrar a faca em seu filho. Ele disse: não estendas a tua mão contra o rapaz, nem faças nada a ele, porque agora sei que temes a Deus, pois não poupastes o teu filho, o teu único filho, por mim. Quando eu li a última parte desse versículo, o Espírito Santo abriu os meus olhos em um lampejo. Ele me mostrou que Deus, na verdade, vinha falando comigo sobre Ele mesmo. Ele era o pai que deu o seu filho. Toda a história do menino carregando a madeira nas costas e indo para o sacrifício era uma figura de Jesus carregando a cruz em suas costas para o lugar do sacrifício no Calvário. Deus estava nos dizendo que nos daria o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava, em resgate por nós. Até que você saiba o quanto Deus ama Jesus, você não saberá o quanto Deus ama você, porque Deus deu Jesus para salvá-lo. Ele o amou tanto que não poupou o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava por você. Enquanto eu lia essa passagem, percebi o quanto Deus me amava. Ele me amava tanto que não poupou o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava por mim. Àquela altura eu tinha começado a chorar novamente em meu escritório, mas não eram mais lágrimas por minha filha, eram lágrimas que vieram de uma percepção profunda e íntima do transbordante amor de Deus por mim. Naquele momento, senti todo o seu amor sobre mim e bem ali, naquele momento, minha filha parou de chorar. No outro quarto. Daquele ponto em diante, ela ficou completamente curada. Enquanto eu estava experimentando uma revelação renovada do amor de Deus por mim, o milagre para minha filha aconteceu. Amado, coisas boas acontecem para aqueles que sabem que Deus os ama. A lei é um fardo pesado. A razão de as pessoas estarem cheias de amargura, raiva e ressentimento não é porque Deus não as ama. O problema é que elas pensam que precisam conseguir o amor de Deus através de sua conduta e de fazerem boas obras. Quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não estava falando às pessoas que estavam cansadas de trabalhar em suas atividades seculares. Ele estava falando às pessoas que estavam sob o pesado fardo da lei. Ele estava falando com aqueles que estavam trabalhando sob a lei para guardar a Deus, aqueles que estavam carregando o pesado fardo da lei. Jesus estava lhe dizendo para pararem com seus esforços próprios e deixar que Ele lhe desse descanso. Veja, a lei exige
enquanto a graça concede o descanso. A lei diz: faça o bem e receba o bem, faça o mal e receba um golpe. E não é isso que qualquer outro sistema de crença diz? Certas vezes, quando ouço o modo como alguns pregadores pregam, realmente me pergunto: a cruz mudou alguma coisa? O sistema de ser abençoado quando você faz o bem e ser amaldiçoado, quando falha, já teve seu lugar antes de Jesus vir, porque eles ainda estão ensinando que estamos sob esse sistema hoje. Ora, vamos, meu amigo, não negue a cruz de Jesus. A cruz de Jesus mudou tudo. Jesus recebeu todo o nosso mal e nós pegamos todo o bem dele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é baseado inteiramente em sua graça. Você é amado de Deus. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, uma voz vinda do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso está registrado na Bíblia para seu benefício hoje. Deus aceita você no amado, exatamente agora. Ele está bastante satisfeito com você, porque você está em Cristo. Hoje, o modo como Jesus é o amado Filho de Deus é o mesmo modo como você é um filho amado de Deus. De fato, Jesus orou ao Pai para que seus discípulos, que nos abrangem também, soubessem que do mesmo modo que o Pai o ama, eles os ama. Imediatamente após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que o diabo disse a Jesus? Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se tornem em pão. Repare que o diabo astutamente usou a palavra quando provocou Jesus a provar que ele era o Filho de Deus. Deus havia anunciado audivelmente que Jesus era seu Filho amado, mas o diabo não mencionou a palavra amado. Quando tentou a Jesus dessa maneira, e ele faz a mesma coisa com você hoje, porque ele sabe que, se lembrá-lo de que você é o amado de Deus, todos os seus planos, maquinações e estratégias do mal para tentá-lo serão frustrados. Uma vez que você sabe que é amado de Deus, não importa o que o inimigo intente contra você, sempre irá falhar. As pessoas entregam suas vidas ao pecado quando se sentem rejeitadas e indesejadas. Mas quando sabem que são amadas de Deus, nenhuma tentação pode ser bem-sucedida contra elas. Vamos dar uma olhada na resposta de Jesus ao diabo. Na primeira tentação. A primeira tentação foi para que ele transformasse pedras em pão. Há alguma lei no Antigo Testamento que diga que você não pode transformar pedras em pão? Não. Então o que o diabo estava dizendo? Quando o diabo disse: ordena a estas pedras que se tornem em pão, ele estava na verdade dizendo a Jesus para extrair seu sustento da lei que estava escrita em pedras. Agora repare o que Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus mencionou a palavra que procede da boca de Deus, ele se referia à palavra rema, ou nova palavra. O que Deus tinha dito a Jesus antes de ele entrar no deserto? Ele dissera: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a palavra sobre a qual nós também vamos viver hoje. Você é o amado de Deus através de Jesus Cristo. Nós não vivemos pelos 10 mandamentos escritos e gravados em pedras. Não há sustento no ministério da morte e da condenação. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos estar nele. E então pudéssemos viver pela mesma palavra que procede da boca de Deus.
quando ele chamou Jesus de seu amado. Hoje Deus vê em você em Cristo. Ouça-o dizer a você: você é o meu amado em quem me comprazo. Faça rolar a pedra. O Senhor me disse há muitos anos atrás: filho, o seu ministério é fazer rolar a pedra. Deixe-me explicar a você o que isso significa. Na história de Lázaro, Jesus ordenou às pessoas que fizessem rolar a pedra do túmulo de Lázaro. Embora as pessoas protestassem dizendo que Lázaro já estava morto há 4 dias e que o odor estaria terrível, Jesus insistiu porque sabia que Lázaro seria ressuscitado. Veja, embora Lázaro estivesse vivo, a vida ressurreta não podia fluir enquanto ele estivesse atado atrás da pedra. A pedra tinha de ser removida para a vida ressurreta surgir. Meu ministério é sobre isto: fazer rolar a pedra. Há muitos crentes que têm a vida ressurreta porque já foram salvos, mas não experimentaram um avanço revolucionário em seus corpos, finanças, vida familiar e carreira, porque ainda estão atados mãos e pés e imobilizados atrás da pedra. Antes de a vida ressurreta fluir, a pedra deve ser retirada. Meu amigo, a pedra é uma figura da lei. A lei foi escrita e gravada em pedras. E enquanto os crentes estiverem sob a lei, o ministério da morte e da condenação os amarra. Minha missão dada pelo Senhor é fazer rolar a pedra dos crentes que são salvos e nascidos de novo. Você precisa retirar a pedra e a lei que o amarra. Quando faz rolar a pedra, então é quando Lázaro vem para fora e é quando você vê a glória de Deus. As pessoas estão com medo de que se você rolar a pedra da lei, dará ao povo uma licença para pecar. Mas você já notou que as pessoas já pecam sem uma licença e que estar sob a lei não as impede de pecar? A resposta para o pecado está na graça. É a graça que impede o pecado. Ao rolar a pedra, não estamos fazendo rolar a pedra da morte, da carne que fede, o perdido, mas do povo ressurreto, crentes, assim como Lázaro, que já tinha sido trazido à vida. As pedras se mostram um obstáculo ao seu surgimento. Meu amigo, saber que você é o amado de Deus por sua graça dá a você o domínio para superar seus hábitos pecaminosos e tentações. As tentações não conseguem ser bem-sucedidas quando você tem uma revelação de que é amado de Deus, quando você conhece o quanto é precioso e valioso para Deus e a profundidade do amor do seu papaizinho por você. Por que iria querer desperdiçar sua vida envolvida em pecados que só trazem destruição e morte? As tentações não conseguem ser bem-sucedidas quando você tem a revelação de que é o amado de Deus. Quando o diabo tentar jogar tentações contra você, ele nunca vai lembrá-lo de que você é o amado de Deus. Ele quer que você questione sua identidade e posição como filho amado, porque ele sabe que uma vez que você duvidar de que é o amado de Deus, ele conseguirá fazer você se sentir distante de Deus. Ele conseguirá amontoar culpa e condenação sobre você e tentá-lo ainda mais. Ele dirá coisas do tipo: como você consegue ter esses pensamentos? Você ainda chama a si mesmo de cristão? Portanto, mesmo quando falhar, continue a se ver como o amado de Deus. Você ainda é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ocupe-se com o amor de Deus. Mas, Pastor Prince, como eu posso dizer que ainda sou
um amado de Deus se eu falhei? Você pode, porque o amor dele por você é constante e incondicional. Você é o amado por Deus por causa do que tem feito? Não, você é amado de Deus por causa do que Jesus fez na cruz. Portanto, Deus não vai deixar de amá-lo por causa do que você faz. Na verdade, Ele o amou quando você ainda estava no ventre da sua mãe e continuará a amá-lo quando o vir face a face. Quero compartilhar com você minha experiência com o amor de Deus, quando eu tinha falhado e mandado tudo para os ares. Sabe, Wendy é uma esposa maravilhosa. Ela não só é realmente linda, mas também muito sábia. Algumas vezes ela me dá uma sugestão e quando eu aplico exatamente o que ela sugeriu, as pessoas me dizem: Pastor Prince, que ideia brilhante. Ela realmente me faz muito bem. Então, obviamente, ela é de fato competente. Mas não importa o quão maravilhosa ou brilhante ela é, às vezes em que temos fortes discussões porque ela não vê a minha sabedoria. Como você sabe, nós pastores não brigamos. Nós só temos fortes discussões com nossas esposas. Nós também nunca nos preocupamos. Nós temos apenas cuidados e apreensões. O pior momento em que temos uma dessas fortes discussões é quando estamos a caminho da igreja e eu tenho de pregar. No passado, essas discussões acaladoras durante algumas vezes até mais de um dia, mas quando eu descobri o quanto o Senhor me ama, bem no meio do silêncio de gelo que se segue a essas discussões fortes, eu ouvia Jesus me dizendo: Filho, você sabe que no meio da sua raiva eu ainda amo você? Antes disso, eu sequer cogitaria a possibilidade dessa palavra vir do Senhor, porque fui ensinado que no momento em que você fica com raiva ou falha, está fora da comunhão com Deus. Fui ensinado que a partir do momento em que eu falhasse, as bênçãos desapareceriam e o favor de Deus pararia. É por acreditar assim. Isso influenciou o modo como vivi minha vida cotidiana, bem como o meu relacionamento com minha esposa. Resultado, eu costumava ficar mais zangado ainda com ela, porque a culpa por me fazer ficar fora da comunhão com Deus. Assim, a raiva só aumentava. Hoje, porém, eu conheço a verdade. Sei que mesmo quando falho, Deus e eu estamos ainda grudados. Ainda estamos na boa. Entende o que eu quero dizer? Por causa do sangue de Jesus, Deus ainda me vê como seu amado. Eu tenho a dádiva da justiça independente de qual seja o meu desempenho. Eu sei que Deus ainda me ama, que nossa comunhão não está quebrada e que o seu favor ainda flui em mim. Amado, não há nada que você consiga fazer hoje que faça Deus amá-los mais. E não há nada que consiga fazer que eu faça amá-lo menos de jeito nenhum. Quando você falha, essa é a hora em que você precisa se fortalecer no amor dele por você. Comece a se ver como um discípulo a quem Jesus ama. Personalize o seu amor por você do modo que João fez. Ele se referiu a si mesmo como um discípulo a quem Jesus amava, 5 vezes no seu próprio evangelho. O sol brilha igualmente sobre cada folha do gramado no campo, mas quando você personaliza o amor de Deus por você, é como se pegasse uma lente de aumento e colocasse sobre uma folha no gramado.
Fazer isso intensifica a luz e esquenta a folha, e não demora muito, ela começa a queimar. Amado, não é suficiente saber que Deus ama a todos. Você precisa saber e crer que Ele ama a você. E deixar que essa revelação arda no seu coração, especialmente quando você falhar. E enquanto se sustenta no amor dele, esse amor começa a transbordar em você. É isso que eu faço. Quando você está pleno do amor de Deus por você, toda a raiva se dissipa. Certa vez tive a revelação do seu amor por mim, bem no meio das minhas falhas. Descobri que as fortes discussões com Wendy se tornaram mais curtas e menos frequentes, e o amor de Cristo se tornou cada vez mais real. Em lugar de cozinhar a raiva, descobri que se tornava mais fácil para mim me virar para Wendy no meio das nossas discussões, sorrir e rapidamente me reconciliar com ela. Isso é o que acontece quando você se ocupa com o amor de Deus e não com as suas falhas. A propósito, hoje minha esposa e eu temos um dos mais empolgantes casamentos do planeta, totalmente pela graça de Deus. Seja um Davi que derruba Golias. Amado, comece a praticar o amor de Deus por você e isso se traduzirá em vitória na sua vida cotidiana. Havia um gigante feio de nome Golias. Eu tenho certeza de que você conhece a história de como um jovem pastorzinho chamado Davi veio contra Golias e o derrotou. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Até mesmo os nomes na Bíblia carregam segredos para nosso benefício. O nome Golias vem da raiz hebraica galar, que significa exilar. Seu exilado é ser esvaziado de tudo que você é e tudo que é seu. Portanto, o nome de Golias essencialmente significa que ele tinha sido esvaziado de tudo, um exilado. Que nome! Golias é uma figura do diabo. Jesus o esvaziou de todas as suas armas contra nós. O nome Davi, por sua vez, significa amado. A batalha no vale de Elá foi assim, uma batalha entre um amado de Deus e um exilado esvaziado. Agora pegue essa revelação. Isso leva alguém que sabe que é amado de Deus a derrubar um gigante. Este é o segredo de se tornar um matador de gigantes. Não importa qual é o seu gigante hoje. Pode ser um problema conjugal ou uma situação financeira. Comece a ver que você é um amado de Deus e os seus gigantes cairão como um estrondo. Comece a ver que você é um amado de Deus e seus gigantes cairão com um estrondo. Meu amigo, Deus o ama. Você é o filho amado dele, não por causa do que tem feito. Ele o ama como você é, porque você foi lavado e se tornou mais alvo que a neve pelo sangue de Jesus. Viva cada dia guiado por estas palavras do seu amoroso Pai Celestial. Você é o meu amado em quem me comprazo. Todo o seu favor é sobre você, sua família, seu local de trabalho e em tudo que você faz. Você é uma bênção aonde quer que vá. Se Deus não poupou o seu filho por você, porque ele pouparia cura, provisão financeira, proteção, paz mental e todas as outras bênçãos. Se o Deus Todo-Poderoso é o seu amoroso Pai e você é o seu amado, que medos você pode ter? Medo do passado, do presente e do futuro? Medo de não ter o suficiente? Medo da doença? Medo da morte? Medo da punição? Amado, quando você tem uma revelação sobre o quanto Deus o ama
e que ele o vê completamente justo pelo sangue de Jesus Cristo, todos os seus medos se dissipam, porque se Deus é por nós, quem pode ficar contra nós? Amado, tire os olhos das circunstâncias e clame sem medo ao seu Pai. Ele o ama e jamais o julgará, nem condenará. Ele o ama com um amor eterno. Sustente-se no seu amor por você e receba dele excessiva e abundantemente, além de tudo que você pode pedir ou pensar.